Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia. O Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Marcos 5, de 1 a 20. Vamos acompanhar a leitura. Quem não trouxe Bíblia também poderá acompanhar aqui na projeção. O texto diz o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Paizinho amado, Pai querido, aqui está a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ministre nessa manhã ao meu coração, aos nossos corações, Pai. Que o Senhor, Pai, complete a Tua vontade sobre nossas vidas nesta manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, o tema da mensagem desta manhã é: demônios não são brincadeira. Vamos dizer? Demônios não são brincadeira. Irmãos, hoje os demônios estão sendo banalizados, desprezados. A gente não presta atenção no que é que eles estão fazendo, no que é que eles estão acontecendo. A gente fica com a sensação de que a gente está vivendo num mundo da fantasia e que os demônios não existem, ou que eles não têm nenhuma ação no nosso mundo cotidiano de hoje. Irmãos, e muitos pais estão, por exemplo, levando crianças a festas, seja de escola, seja festas mundanas, que traz cânticos, traz coisas ocultas, né, adoração ao culto, e os pais, sem saber, estão entregando suas crianças, ou mesmo se entregando
a ritos que possuem uma influência demoníaca. E nessa manhã, nós vamos ver como é que o demônio age, quais são os sintomas que que as pessoas apresentam, né, quando elas estão sob a influência do demônio, e qual é o caminho que a gente tem para poder se libertar disso. Eu não sei se os irmãos viram nessa semana o caso de um jovem de 16 anos que entrou numa escola. Não sei quantos viram muita gente viu. Entrou numa escola atirando, e aquela professora já morreu essa noite, não foi? Essa final de tarde de ontem, início da noite. Então já são 4 vítimas de morte, e pelo menos mais de 12 feridos. E aquele jovem entrou ali, tinha planejado 2 anos aquele assassinato, né? E certamente ali ele estava com uma influência demoníaca. Existe uma diferença entre estar possesso e estar sob a influência demoníaca. Nós vamos falar sobre isso porque muitas vezes a gente acha que, ou as pessoas acham que precisa estar possesso para poder agir conforme o que o demônio quer, mas na verdade, o demônio, quando a gente abre determinadas legalidades, o demônio, ele pode estar influenciando e nos direcionando para distante de Deus. E a primeira coisa que a gente vê na Bíblia é aquele caso lá de Eva, onde Satanás se incorporou em uma serpente e ele começou a deturpar a Bíblia, buscando relativizar a Bíblia ou tirar a força que a Bíblia tem sobre o nosso dia a dia. E Satanás sempre vai agir dessa maneira. Ele quer que a gente não veja a Bíblia como ela é. Ele quer que a gente veja a Bíblia muitas vezes com uma visão mais humanista, mais tolerante ao pecado. A gente tem uma tendência a ver muito mais um Deus que é amor do que um Deus que é justiça. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a Bíblia, ela é o que ela é, e nós é que devemos interpretá-la como ela é, e não trazer a nossa interpretação para aquilo que ela está dizendo. O que Satanás quer é que a gente traga a nossa interpretação para aquilo que a Bíblia está dizendo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que dizer, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que dizer: Senhor, que o Teu Espírito Santo me revele o que as Tuas Santas Escrituras estão dizendo, porque eu não quero olhar com o meu pensamento, com o meu contexto de vida, mas eu quero olhar para a Bíblia como o Senhor vê a Bíblia. Irmãos, e realmente esse assassinato tem chocado aí a muitos de nós. Quem não viu, é interessante se inteirar, porque a gente vai ver que tipo de influência demoníaca esse rapaz estava, né? A gente possa até adiantar um pouco, né? Toda vez que uma pessoa apresenta um comportamento destrutivo, um comportamento violento, ele, como foi observado no início do texto, desse texto que a gente leu, do endemoniado, ele está sob alguma influência demoníaca. Vamos buscar então, dentro da compreensão do texto, entender como é que o demônio age. Jesus e seus discípulos tinham acabado de atravessar a tempestade, quando finalmente chegaram à margem leste do lago, provavelmente era de manhã cedo. Foi aí que eles encontraram essa outra tempestade, que ela estava furiosamente dentro desse homem endemoniado. E este é um dos milagres mais notáveis de Jesus. Quando Jesus lançou esses demônios naqueles porcos, foi ali o primeiro exemplo de presunto cozido, né? Os porcos se jogaram lá na água e realmente foram mortos, né? Impactados. E esses animais enlouqueceram quando receberam os demônios e se precipitaram ali no precipício. Muitas pessoas hoje não acreditam, irmãos, em diabos ou demônios, mas Jesus acreditou e encontrou eles em muitas ocasiões. C.S. Lewis, que escreveu um livro fascinante sobre demônios chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz.
é um relato fictício de cartas escritas por um demônio-chefe chamado Screwtape, que ele é traduzido como coisa ruim, morcegão, para o seu sobrinho, que também era demônio, o Wormwood, que traduzido ao pé da letra é o cupim, aquele cupim da madeira, né? Então, aqui ele conta a história de um demônio que tinha o nome de cupim, que ele era aprendiz, e o objetivo dele era impedir que um determinado homem aceitasse a Jesus. O objetivo dele era esse, e ele falhou na sua missão. Esse homem terminou entregando a sua vida para Jesus, né? E o homem, ele se casou finalmente com uma mulher cristã e segue aí numa família rendida a Cristo. Então, o livro termina com o homem indo para a guerra, esse homem que aceitou Jesus, e morrendo em batalha, e depois ele vai para o céu. E esse demônio cupim, ele é um fracasso. Então ele é chamado de volta ao inferno, onde o morcegão, que é o demônio-chefe, consome ele pelo fogo, e esse é o desejo de Satanás para todos nós, que é a consumição completa nossa pelo fogo. O livro é fictício, irmãos, mas não perca o ponto de que Satanás e os seus demônios, eles são reais. E no prefácio do livro, C.S. Lewis diz o seguinte: existem dois erros iguais e opostos nos quais nossa raça pode cair sobre os demônios. Quais são os dois erros? Uma delas é não acreditar na existência dos demônios. A outra é acreditar e sentir um interesse doentio pelos demônios. Ou seja, querer se interessar por eles, estar a par de tudo que eles fazem. É por isso que a gente não fica pregando muito sobre demônio, porque o nosso foco não é falar de demônio, nós queremos falar de Jesus, né? Mas nós precisamos entender qual é a estratégia do inimigo para poder estar atento, porque também a gente não pode estar meio abestalhado, vamos dizer assim, meio distraído e caindo nas ciladas do demônio. Então, irmãos, 4 verdades nós vamos ver sobre essa questão dos demônios. E, primeiro, os demônios, irmãos, eles são anjos caídos e eles executam a estratégia de Satanás. Satanás ele tem uma estratégia. A estratégia de Satanás é te impedir de adorar Jesus, é te impedir de estar aos pés de Jesus, te impedir, de alguma maneira, de você estar se relacionando com Deus. Alguns cristãos, irmãos, têm a teologia de guerra nas estrelas, onde existe o lado negro da força, como se as duas forças elas fossem iguais. Irmãos, isso não é verdade. Satanás, ele não é onipresente, ele não é todo-poderoso, somente Deus ele é onipresente, somente Deus é todo-poderoso. Então não são duas forças antagônicas e iguais. Satanás, ele tem limitações e Deus ele é poderoso ilimitadamente. Então, irmãos, lemos sobre a queda de Lúcifer em Isaías 14, em que Lúcifer ele era um anjo brilhante, mas o seu pecado foi a ambição. Ele amava a si mesmo e talvez se tivesse que criar um slogan para ele, seria eu amo Lúcifer, ou seja, eu sou o cara, né? Ele se achava o tal. Então ele tentou ascender, ele tentou ser como Deus, mas Deus o expulsou da posição elevada que ele tinha. Outros anjos rebeldes escolheram se juntar a ele e da mesma forma perderam a sua posição de anjos bons, né? Satanás, irmãos, ainda tem acesso ao trono de Deus, né? Você vê o exemplo de Jó, onde Satanás foi até o trono para poder barganhar com Deus, né? Ou conversar com Deus sobre que tipo de situação ele poderia causar na vida de Jó, para poder Jó perder a fidelidade ao Senhor. E uma coisa interessante que a gente pensa é o seguinte, quer dizer então que Deus ele só pode mexer na vida do crente se Deus permitir. Sim,
Deus só pode tocar na vida de um verdadeiro crente, e olha, essa palavra é importante, verdadeiro crente, se Deus permitir. Mas a partir do momento que nós permitimos, Deus ele não entra nessa história. Deus pode não querer que o Satanás tenha influência na sua vida, mas se você der legalidade a Satanás, ele terá, independente do querer de Deus ou não, porque foi você quem deu legalidade a Satanás e não Deus. A gente precisa prestar atenção e tomar cuidado com isso, né? Então, irmãos, Satanás veio diante de Deus, né, foi diante do trono, acusou Jó, e é por isso que a Bíblia chama ele de o acusador dos irmãos, né? E o papel de Satanás é sempre estar te acusando, te colocando para baixo, você é culpado, você não presta, você é um infeliz, você não vai dar certo. É isso que Satanás ele quer o tempo inteiro. Mas no livro de Apocalipse, irmãos, aprendemos que Satanás e seus anjos caídos, eles foram lançados ainda mais, não para o inferno ainda, mas para a terra. Então, João escreveu, Apocalipse 12, 19 diz: o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então a gente tem que prestar atenção que Satanás e seus anjos e seus demônios estão aqui na terra. A palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Então, irmãos, tudo que a gente pode esperar deste mundo é coisa ruim. Esse mundo não traz qualquer esperança para o ser humano. Por quê? Porque esse mundo está sob a influência de Satanás. Satanás está aqui na terra e seus demônios têm uma estratégia, que é nos tirar da presença de Deus, nos tirar de estarmos em comunhão com o Senhor. Você pode se perguntar, já que o diabo e seus demônios causam tanta miséria e problemas, por que Deus simplesmente não acaba com o velho diabo? Ele tem um plano, irmãos. Na verdade, Jesus disse algo interessante sobre o inferno em Mateus 25, 41. Vamos ver? Ele disse que no dia do julgamento, alguns diriam assim, ele diria a alguns, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, o inferno, ele nunca foi preparado para nós, para os homens. Mas, como os homens escolheram não estar no caminho de Jesus, alguns deles, né, não todos, eu creio que todos aqui escolheram estar nos caminhos de Jesus, mas aqueles que não escolhem perseverar até o fim, viver a sua vida até o fim da vida, insistindo em caminhar na presença de Deus, poderá ouvir isso do Senhor: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, qualquer pessoa pode ouvir isso de Jesus, se não perseverar até o fim. Mas aqui o que é interessante é, o diabo, ou o inferno, não foi criado para os homens, ele foi criado para o diabo. Segunda coisa, irmãos, então primeiro, os demônios, eles são anjos caídos e e o objetivo dos demônios é seguir a estratégia de Satanás. Segundo, o termo possessão demoníaca, do jeito que ele está escrito, possessão demoníaca, não é encontrado na língua original no Novo Testamento. Isso é muito interessante, tá? Então, irmãos, uma das perguntas espirituais que as pessoas fazem é: pastor, um cristão pode ser possuído por demônios? Quem já ouviu essa pergunta, já teve essa dúvida aí? Então, irmãos, a palavra possessão no original grego, ou a frase possessão demoníaca, é uma tradução apenas de uma palavra que não está adequadamente traduzida. Ou seja, ela é transliterada. Significa, irmãos, que a palavra correta deveria ser demonizado e não possessão demoníaca. E a palavra demonizado, ela amplia o conceito de possessão demoníaca. Ela não pode ser traduzida só como possessão demoníaca, mas ela deve ser interpretada num contexto mais amplo, onde
apesar de Satanás não ter a possessão, ele tem a influência. Então, todas as vezes que vocês lerem na Bíblia lá, possessão demoníaca, lembre-se que na palavra original, a palavra é demonizado. Então, demonizado pode significar possessão demoníaca? Sim, mas também pode significar influência demoníaca. A gente precisa prestar bastante atenção nisso. O Dr. Ray Stedman reconhece essa distinção e ele escreveu o seguinte: o Novo Testamento nunca usa o termo possessão demoníaca. É um termo que foi inventado, mas não pode ser muito preciso. Ou seja, nas Escrituras, a palavra é sempre demonizada. Quer signifique posse, controle ou influência, esta palavra é usada. Então, a palavra demonizada pode significar possessão demoníaca, como ela é traduzida na Bíblia? Sim, mas também ela significa influência e também significa controle. O controle do inimigo não necessariamente é possessão demoníaca. Isso é muito importante, porque tem pessoas que não estão possessas, mas estão controladas pelos demônios. Então, você não vê nenhuma possessão, você não vê nenhum sinal de demônio na pessoa, mas essa pessoa está sob a influência ou sob o controle do demônio, do inimigo. Então, irmãos, não é sábio usar só o termo possessão demoníaca. A gente precisa ampliar esse contexto para esse conceito, para a influência e para o controle, irmãos. Então, irmãos, não desperdice sua energia tentando entender: será que eu estou possuído por demônio? Será que eu estou influenciado? Será que eu estou sob o controle? Não. Em vez disso, irmãos, comece a pensar em quanto controle demoníaco você está sob e como é que você sabe. Ou seja, você pode estar sob influência, sob o controle, mas aqui eu vou mostrar como é que você sabe que o inimigo está influenciando de alguma forma a sua vida. Embora a Bíblia não afirme explicitamente se um cristão pode ou não ser possuído por um demônio, verdades bíblicas relacionadas deixam claro que os cristãos não podem ser possuídos por demônios. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque onde habita o Espírito Santo, não pode habitar demônios. Certo? Não, a casa ela não pode estar habitada por dois hóspedes. Ou ela está habitada pelo Espírito Santo, ou ela está habitada por demônio, e não tem como um cristão que tem o Espírito Santo dentro de si ser possuído pelo demônio. Não tem como. Por quê? Porque quem tem o controle da vida do cristão é o Espírito Santo. Mas ele não pode ser possuído, mas ele pode receber influência de Satanás ou ações de Satanás contra a vida dele, mas ele não pode ser possuído. Porque a Bíblia fala que o demônio, ele anda em nosso derredor. Derredor. Ele não está dentro de nós. Então, quais são os sinais, irmãos, de controle demoníaco destrutivo? É a terceira coisa que nós vamos ver. Quais os sinais, né? Alguns dizem, irmãos, que todas as doenças, inclusive as mentais, são produzidas pelo diabo. Mas Jesus, irmãos, ele fez uma distinção. A Bíblia diz que ele curou os doentes. Então, uma coisa são os doentes, e outra coisa é que ele expulsou os espíritos malignos. São duas coisas diferentes. Portanto, é um erro ver demônio por trás de cada doença ou de cada comportamento disfuncional. Então, pode ter influência demoníaca sobre doença? Sim. Mas toda doença é do demônio? Não. Pode ter influência demoníaca sobre problemas mentais? Sim. Mas todo problema mental é do demônio? Não. Está claro isso? Então, irmãos, quando olhamos para este homem controlado por demônios, a Escritura menciona vários sintomas. Estes 4 sintomas, eles não são únicos, irmãos. Tem outros sintomas, mas baseado no texto, nós vamos ver 4 sintomas desse endemoniado.
O primeiro deles é no relato de Lucas, somos informados que este homem andava nu. Olha o que o texto diz, Lucas 8, 27. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado naquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Irmãos, esse homem andava nu, é o que a gente costuma chamar de exibicionista. Ele não estava nu ali porque ele estava maluco e estava sem roupa. Ele estava nu porque ele queria provocar sexualmente as pessoas. Ele estava nu porque ele estava se sentindo o próprio. Então, esse é um sintoma. Então, irmãos, vivemos uma sociedade saturada de sexo. Tudo que a gente vê ao nosso redor, nas redes sociais, se você vacilar, vai ter uma coisa ali erotizando, vai ter uma coisa trazendo uma ideia de sensualidade, trazendo uma ideia relacionada à sexualidade, né? Então, houve um tempo, irmãos, na nossa cultura em que as pessoas decentes não falavam abertamente sobre sexo. Isso era considerado indelicado, era considerado grosseiro. Hoje, algumas pessoas fazem do comportamento sexual a sua identidade de vida. Elas têm aquela postura sexual como a identidade da vida delas. E aí, irmãos, entra o vício sexual, né, o comportamento sexual desviante, a pornografia, são algumas das armadilhas mais mortais que Satanás prepara para as pessoas, irmãos. Deus deu a todos um poderoso impulso sexual, mas esse desejo sexual deve ser realizado apenas dentro dos laços do casamento. A Bíblia diz em Hebreus 13, 4 o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, irmãos, Satanás quer pegar qualquer desejo normal dado por Deus e pervertê-lo. Ele quer perverter aquele impulso, aquele desejo que Deus colocou nas nossas vidas, que é dado como normal, e ele quer pervertê-lo. Qualquer conduta sexual fora do casamento, ela é pecaminosa e é motivada pela tentação satânica. Então aqui, irmãos, está o primeiro sintoma de uma pessoa que está sob influência do inimigo, é a perversão sexual. Ou seja, pega aquilo que Deus tem como puro e ao invés de tratar a sexualidade dentro da pureza que Deus estabeleceu para a sexualidade, que é ela ser, como é que eu posso dizer, somente desfrutada dentro do casamento, e isso é pervertido. Ou seja, quando a pessoa tem essa perversão na área sexual, isso significa que ela está de alguma forma, sobre a influência, ou até mesmo sobre o controle demoníaco. Influência ou controle. Segunda coisa, irmãos, que a gente pode notar, é nessas pessoas que têm uma influência demoníaca, ou controle demoníaco, é a obsessão pela morte. Essas pessoas, elas gostam da morte. E olha o que o texto diz, o texto que a gente está lendo diz: quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio de onde? Dos sepulcros ao seu encontro. E ele diz assim, esse homem vivia aonde? Nos sepulcros. Então, irmãos, ele se sentia mais à vontade no relacionamento com as pessoas mortas do que com as pessoas vivas. Irmãos, nós podemos ver que tem pessoas que gostam de terror, que gostam da coisa oculta, que gostam de estar assistindo filmes. Não tenho nada contra quem gosta de assistir, mas tem uma obsessão por essa coisa, gosta mesmo, parece que saliva quando vê um filme de assassinato, de serial killer, um filme relacionado à morte. Então, irmãos, cuidado, porque esse tipo de pessoa certamente tem alguma influência
demoníaca. Um outro sintoma, irmãos, de uma pessoa que está sob influência, ou sob o controle, ou até sob a possessão demoníaca, é o comportamento violento. Comportamento violento, a pessoa está, de alguma maneira, sob a influência do inimigo. Olha o que o texto diz. O texto segue: e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Então, irmãos, o que é que faz um jovem entrar num cinema ou numa escola e começar a atirar nas pessoas dentro do cinema, ou esse caso mencionado que a gente, de um adolescente de 16 anos, que invadiu 2 escolas e deixou 4 pessoas mortas e 12 feridas em Aracruz, no Espírito Santo. O que é o que faz isso, né? Então, irmãos, lá nos Estados Unidos teve um caso interessante, é o caso de Arne Cheyenne Johnson, é conhecido como o julgamento do demônio assassino, né? O crime de Arne Cheyenne é o primeiro caso conhecido nos Estados Unidos em que a defesa tentou provar que o réu não era culpado, pois havia sido possuído por um demônio, né? Claro que ele foi condenado porque a justiça disse que não se pode provar cientificamente tal fato, e ele então foi condenado a 20 anos de cadeia. Mas o que é interessante é que o irmão dele era possesso, e os pais identificaram isso, levaram para exorcistas da Igreja Católica para expulsarem esse demônio, e esse Arne Cheyenne Johnson foi numa dessas sessões, e ele desafiou os demônios a possuírem ele, ao invés de possuírem o irmão. E aí, semanas depois, aconteceu esse crime que ele cometeu, e aí ele foi condenado 20 anos depois. Então, irmãos, como diz o tema da mensagem, demônios não são brincadeira, né? E ele deu legalidade ao demônio para entrar em sua vida, e uma vez que ele estava sob a influência, controle, ou mesmo sobre a possessão do demônio, ele então executou esse assassinato. Então, irmãos, esses acontecimentos são muito trágicos para simplesmente atribuir a uma pessoa louca, né? Realmente, Satanás exerce influência em uma das situações que a gente vê esse comportamento violento. E uma outra questão, irmãos, é o autoabuso. Olha o que o texto diz: noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então, irmãos, quando a gente vê uma pessoa se automutilando, tentando cortar pulso, tentando se matar, ou de alguma maneira destruindo o seu corpo, esta pessoa, ela certamente está sob a influência, sob o controle, ou até mesmo sobre a possessão demoníaca. Irmãos, teve uma época que eu me lembro que era uma epidemia de adolescentes querendo se cortar. Não sei se os irmãos lembram disso, né? Foi uma época triste, né? Então, irmãos, as estatísticas mostravam que 1 em cada 12 adolescentes tentava se matar, tentava se cortar. Era um negócio triste, né? Alguns deles, quando eles não tinham se cortado, eles estavam tentando se queimar com esse tipo de influência. Então, Satanás, sim, traz esse tipo de influência. E por que é importante a gente conhecer sobre isso, irmãos? Porque nós podemos identificar não só se Satanás está exercendo influência sobre algum comportamento nosso, mas também ajudar pessoas que estão, de alguma maneira, sob a influência demoníaca, né? O demônio, ele age nessas áreas. Então, irmãos, teve um suicídio de Robin Williams que foi chocante, não sei se os irmãos lembram, né? Ele lembrou que muitas pessoas carregam uma carga emocional tão pesada
que não suportam, né? E eles acabam morrendo e achando que a morte vai ser a fuga para tudo isso. Então, irmãos, mas o que eles não podem perceber, irmãos, é que a morte ela não acaba com tudo. Há algo depois da morte. Há algo depois da morte. Hebreus 9, 27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, irmãos, depois da morte não acaba. Depois da morte, o homem enfrenta o juízo. Todos nós enfrentaremos o juízo, irmãos. Então, essas pessoas cegamente acreditam que depois que se matando vão resolver o problema. Na verdade, não. Então, irmãos, a razão pela qual os porcos se mataram é porque, irmãos, eles não tinham nenhuma restrição moral. E todos nós sabemos que dentro do homem é colocado uma semente moral, né, um anseio pela eternidade, onde moralmente nós sabemos o que é correto. Mas quando Satanás está, através dos seus demônios, exercendo influência, controle ou mesmo possessão sobre a pessoa, significa que Satanás está deturpando essa moral. Ele está mudando aquilo que Deus criou em algo que é imoral aos olhos de Deus, né? Então, e olha, irmãos, o suicídio mais notável na Bíblia foi o de Judas, né? A gente viu que Judas se matou. E a Bíblia diz em João 13, 27, que Satanás literalmente entrou em Judas. Vamos ver? João 13, 26 e 27. Respondeu Jesus: aquele que eu der este pedaço de pão molhado no prato, aquele que eu der esse pedaço de pão molhado no prato, então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão. O que é que a Bíblia diz? Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Irmãos, Jesus não estava mandando Judas se matar aqui não, presta atenção. Quando Jesus disse isso para Judas, era porque Judas estava ali no processo de traí-lo, e Jesus estava dizendo para Satanás ali, que estava dentro de Judas, dizendo: olha, aquilo que você está para você fazer, faça depressa, ou seja, que era entregar Jesus e levar Jesus para a crucificação. Então Jesus reconheceu que Satanás tinha entrado em Judas e falou diretamente com Satanás: o que você está prestes, o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Olha aqui, irmãos, Judas estava com Jesus. Judas estava o tempo inteiro com Jesus. Mas por que Satanás entrou em Judas? Porque Judas deu o quê? Legalidade. Quando a gente abre espaço para não ver a Bíblia como ela é, e começa a relativizar a Bíblia, e trazer coisas que a Bíblia não diz para a nossa vida, e começar a fazer as coisas do nosso jeito, mas não fazer as coisas do jeito de Deus, nós estamos dando legalidade, nós estamos pecando, e o pecado dá legalidade a Satanás para fazer conosco o que a gente permitir que ele faça. Então Satanás entrou em Judas porque Judas deu legalidade. E a boa notícia, irmãos, é que Jesus ele pode livrá-lo do controle demoníaco. Diga glória a Deus. Jesus pode livrá-lo. João 10:10 diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente em abundância. Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para nos tirar da influência de Satanás. Ele é poderoso. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos, porque o diabo, os demônios, eles querem nos matar. Eles querem nos destruir. Eles querem causar toda essa influência. Mas Jesus veio, irmãos, para nos dar vida plena, para que possamos viver plenamente, ao máximo, a nossa vida. A esperança em Jesus Cristo. Então, irmãos,
muitas vezes a nossa vida pode estar cheia de pecado, de depravação, de deturpação daquilo que Jesus quer para a nossa vida. Mas o Senhor Jesus está aqui nesta manhã para nos tirar dessa perversão, para nos tirar dessa depravação, para nos perdoar os nossos pecados e então nós sermos libertos da influência demoníaca. Da influência demoníaca. Então, irmãos, olha que interessante. E a gente vê que Jesus fez isso com esse homem. Olha o que diz o texto. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Olha como ele estava, assentado, vestido, ou seja, livre da perversão sexual. Ele estava vestido e em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Então, irmãos, o primeiro passo para essa libertação, irmãos, é que a gente precisa fazer o que esse homem fez. Ele correu para Jesus e clamou para ele em desespero. Aquele homem correu para Jesus quando ele viu, né? Olha o que o texto diz. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para se libertar da influência demoníaca é correr para Jesus e se prostrar diante dele. Então, irmãos, a autoajuda, a gente não deve procurar autoajuda. Somente Jesus pode nos libertar do controle e da influência demoníaca. Você pode ser crente, mas de alguma forma você se percebeu influenciado pelo demônio, ou você ser descrente e entende que de alguma forma o demônio está te impedindo de se render e entregar sua vida para Jesus. O que é que você deve fazer? Correr para Jesus e se prostrar diante dele. E esse homem, irmão, estava desesperado, ele não aguentava mais. Segundo passo, irmãos, devemos estar dispostos a identificar os demônios, né? As influências. Opa, essa área da minha vida aqui, eu estou com influência demoníaca. Aquilo que aconteceu lá com o endemoniado, eu também estou sob essa influência. Porque, irmão, se a gente não identificar, isso é besteira, né? Tem um demônio que eu sempre disse para os adolescentes, quando eu era ministro dos adolescentes, que eu dizia que era um demônio do que é que tem. O que é que tem? Nada a ver. Né? Quando a gente diz assim, isso é bobagem, isso é conto da carochinha. Irmãos, aí é que está o grande demônio que nos engana, que faz com que a gente acredite que está certo, quando na verdade a gente não está. Né? Temos que estar dispostos a identificar, estou sob a influência demoníaca, esses sintomas de influência estão sob a minha vida. E aí, irmãos, ele gritou, olha o que o texto diz, ele gritou em alta voz, que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Ou seja, aqui estava a demonstração do próprio demônio já falando, usando a pessoa que estava controlada pelo demônio para falar com Jesus. Então, irmãos, isso deve nos lembrar o que Tiago nos ensina a respeito de que acreditar em Deus não é suficiente. Porque Tiago 2,19 diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Então não basta, irmãos, simplesmente reconhecer que Jesus é o Filho do Altíssimo. Os demônios já fizeram isso. O que você precisa fazer é entregar a sua vida ao controle de Deus e confiar nele. Confiar nele. Jesus, então, olha o que o texto diz. Jesus respondeu, rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha lhe dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Irmãos, uma legião romana tinha aproximadamente 6.000 soldados. E este homem foi tão torturado que sentiu todo o regimento de 6.000 soldados demoníacos que estavam marchando
em sua personalidade, mandando esse homem para o inferno. Irmãos, nós podemos sofrer influência não só de um demônio, de dois, mas de uma legião que pode nos direcionar e nos fazer marchar em direção ao inferno. Misericórdia. Mas isso é verdade. Então, irmãos, Jesus, quando perguntou qual é o seu nome, Jesus queria que esse homem admitisse os seus problemas. Admitisse qual era o tipo de influência. Então, o que precisamos identificar é admitir que estamos sob a influência de demônios. Em alguma área da nossa vida, temos que identificar, olha, essa área daqui, seja pornografia, seja perversão sexual, seja lá o que for, seja comportamento violento, seja obsessão pela morte, seja o que for, nós precisamos identificar, opa, aqui está uma área da minha vida em que eu estou sobre a influência demoníaca. Esse é o segundo passo para que a gente possa ser liberto dessa influência, é identificar, olha, essa influência, ela está aqui. Irmãos, de alguma maneira, todos nós sofremos alguma influência do inimigo. Qualquer obsessão, vício ou hábito impuro é uma influência demoníaca que deve ser abordada. E antes de encontrar a cura, irmãos, nós devemos admitir que nós temos esse problema. A gente precisa fazer como Jesus fez, nomear os demônios para ser libertados. Nós precisamos nomear. Opa, eu estou sob a influência do inimigo aqui. Então eu preciso identificar para então partir em direção à minha libertação. E, irmãos, uma vez que você for liberto, o que é que você precisa fazer? Contar às pessoas o que Jesus fez sobre a sua vida. Então, quando você identifica, vem em direção a Jesus, se prostra diante dele e diz, olha, Jesus, os nomes dos demônios são esses aqui, Jesus, ele vai te libertar da influência demoníaca. Ele liberta. Então, outra coisa que você deve fazer é contar às pessoas sobre a diferença que Jesus fez em sua vida. Uma vez que você foi liberto, você vai contar, olha, eu tinha um comportamento violento, eu tinha perversão sexual, eu tinha muito desejo pela morte, ou coisas que me desviavam do que era a palavra, eu tinha um vício muito grande em uma área, mas olha, Jesus, ele me libertou. E se Jesus te libertou, você precisa dizer isso, porque tem outras pessoas que não acreditam que Jesus pode libertar. E você pode ser a pessoa que pode influenciar essas pessoas e dizer, olha, Jesus, ele me libertou. Irmãos, esse homem queria ir com Jesus. Ele queria ser o 13º discípulo, né? Mas Jesus teve uma ideia melhor. Olha o que Jesus disse. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, como Ele teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Então, irmãos, a palavra casa não significa cidade natal, mas significa família. Isso significa o quê, irmãos? Que aquele homem que vivia nos sepulcros nu, ele tinha o quê? Esposa e tinha o quê? Filhos. Provavelmente, irmãos, esses filhos e essa esposa foram atormentados e abusados por esse homem. Embora ele tivesse partido para morar nas tumbas, havia um lugar vazio na mesa, na casa da família dele. Então ele voltou para casa e Jesus dá essa ideia para ele. Nós devemos fazer a mesma coisa, devemos falar das maravilhas que Jesus fez. Então imagine, irmãos, a cena, esse homem ele entra mudado e ele sorri para sua esposa, sorri para seus filhos. E que coisa maravilhosa,
irmãos, aquela família imediatamente percebe que há algo diferente nela. E o que as pessoas precisam perceber é que quando Jesus te liberta, você tem algo diferente, você tem esperança para levar para a vida das pessoas. O que Jesus fez na sua vida não é para ficar dentro de você, é para você falar mundo afora, para trazer esperança para a vida das pessoas que tanto precisam ouvir o como você foi liberto da influência demoníaca em diversas áreas em sua vida. Então, irmão, seu testemunho de como Jesus mudou você pode ser a melhor ferramenta para você ajudar alguém. Então, neste ponto, irmãos, alguns estão lutando, né, porque tem problemas, vícios e desejos e não podem ser ajudados. Mas você pode ser usado por Deus para ajudar a vida dessas pessoas. Então, irmãos, o nosso trabalho é, uma vez que Jesus nos libertou, contar, não só na nossa casa, mas dizer ao mundo que Jesus é o nosso libertador, é o nosso Salvador. Então, irmãos, para concluir, é importante te notar um detalhe dessa experiência, né? No capítulo anterior, antes de deixarem a margem ocidental, Jesus disse: vamos para o outro lado. Então, irmãos, por que Jesus ele pegou o barco e resolveu atravessar para o outro lado? Foi porque, irmãos, Jesus sabia que havia do outro lado um homem perturbado, onde ele precisaria exercer o seu poder, a sua influência, para poder libertar, né? Em algum lugar, irmãos, no fundo da alma perturbada daquele homem, ele clamou a Deus por ajuda. Certamente ele fez um clamor. E depois que Jesus expulsou os demônios, ele não fez mais nada naquele lugar. Jesus foi para lá, expulsou aqueles demônios, as pessoas disseram para ele sair da cidade, e ele fez o quê? Voltou. Olha só, irmãos, Jesus, ele atravessou uma tempestade. Foi aquela cena do barco que Jesus está dormindo na popa, o barco está balançando, então Jesus levanta e acalma a tempestade. Jesus passou por toda essa tempestade para poder libertar uma única pessoa. O que é interessante é que Jesus fará de tudo para poder libertar você. Se em seu coração você clamar a Jesus, se prostrar diante de Deus, Ele vai em sua direção e Ele te liberta de todo vício, de todo pecado, de toda deturpação moral, de tudo aquilo que desagrada a Deus, que está levando a sua vida para estar sob a influência maligna. Jesus está dizendo nesta manhã que Ele está aqui para te libertar de toda influência, de todo controle, de todo poder do inimigo, de Satanás, sobre sua vida, sobre sua família. Basta que você coloque o joelho no chão, clame a Ele, e Ele vai atravessar qualquer tempestade para poder libertar a sua casa, a sua família, seus amigos, seus parentes, libertar a sua vida. Esse é o detalhe importante. Jesus é o maior interessado a tirar você de toda a influência, todo o controle, toda a possessão que há na sua vida ou nas suas relações. Jesus pode e quer te libertar de toda influência demoníaca. Simplesmente clame a Ele, grite por Ele, se prostre diante dEle, identifique os demônios que estão te pervertendo, tirando você da direção do alvo, e Jesus vai te libertar. Amém? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Demônios, irmãos, não são brincadeira. Não são brincadeira. Mas Jesus está aqui nesta manhã para libertar você. De alguma maneira você não consegue se render a Ele totalmente. Tem algo na sua vida que você diz: olha Deus, isso aqui você não mexe. É uma perversão daquilo que Deus quer para você, é uma deturpação. E você sabe disso, mas você continua, insiste nesse vício, insiste nessa perversão.
Jesus está aqui nesta manhã para libertar você dessa influência. Isso é demônio, isso é o demônio querendo atrapalhar a sua vida. E em nome de Jesus, você será liberto, ele será repreendido em nome de Jesus da sua vida. E eu quero nessa manhã fazer uma oração por aqueles, primeiramente, que ainda não se prostraram e não entregaram a sua vida para Jesus. E muitas vezes essas pessoas estão sobre alguma influência. Às vezes elas acham que é por elas mesmas. São elas que estão resistindo a Deus. Mas algumas vezes não são elas, são influências demoníacas. O demônio fará de tudo para te impedir de você se prostrar aos pés de Jesus, de impedir que você tenha vida eterna, de impedir que você caminhe nos braços do Pai, de paz em paz, de vitória em vitória. O que Satanás quer é perturbar a sua vida a tal ponto que você viva uma vida, ainda que dentro da igreja, mas longe da presença de Jesus. Tem muitos crentes que vivem longe da presença de Jesus, até vêm para a igreja, até cumprem com um ritual religioso de estar presente na igreja, mas eles não conseguem se render. E eles pensavam que sozinhos eles conseguiriam se render, mas nessa manhã descobriram que existe alguma influência demoníaca maligna que está impedindo você de fazer isso. E nessa manhã Jesus quer te libertar. Primeiro, você que não entregou sua vida para Jesus, vamos todos fechar os olhos nesse momento. Você que ainda não se rendeu a Jesus e quer fazer isso, escolheu esta manhã para fazer, percebe que pode ter alguma influência demoníaca te impedindo de fazer isso, e você quer fazer isso, você vai fazer essa oração aí no seu lugar, você vai dizer assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu não sei o que é que está me impedindo, mas eu quero clamar ao Senhor e me entregar nesta manhã aos teus pés. Toma minha vida em tuas mãos, perdoa os meus pecados, me liberta da influência demoníaca, e que eu viva uma vida a partir de hoje na tua presença. Me abençoa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos abrir nossos olhos. Há alguém aqui que sinceramente orou a Deus, clamou a Deus e fez essa oração? Levante rapidamente aí no seu lugar sua mão. Alguém? Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém ali? Deus te abençoe. Alguém ali? Deus te abençoe. Não estou vendo mais mãos lá atrás. Na galeria alguém fez essa oração. Vocês que fizeram essa oração aqui na frente, venham aqui na frente que eu quero orar por vocês, para Deus libertar completamente vocês dessa influência. Saiam do seu lugar, venham aqui na frente e eu quero orar por você. Pode vir, venha, vem aqui, venha. Pode vir, venha. Pode vir. Você fez com sinceridade essa oração, venha, pode vir. Saia do seu lugar. Vocês estão tomando a decisão mais importante da vida de vocês. Não tem coisa mais importante do que se render aos pés de Jesus. Este mundo não tem nada para oferecer. É vazio. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna para a nossa vida. Eu quero convidar a igreja a estender as suas mãos sobre essas vidas. Vocês vão fechar seus olhos, nós vamos orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, aqui estão vidas que estão se arrependendo daquilo que estavam fazendo com o Senhor, Pai. Ah, Senhor, como é bom ver pessoas se rendendo ao Senhor. A palavra do Senhor diz que há alegria no céu quando uma alma se arrepende. E Pai, aqui estão vidas que estão se entregando ao Senhor. Pai, eu não sei o que é que elas estão passando, mas eu percebo que tem dor no coração, tem ansiedade no coração delas. Ah, Pai, toma a vida delas em tuas mãos.
todo espírito maligno que está impedindo dessas pessoas se renderem ao Senhor, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Pai, escreve seus nomes no livro da vida, e que essas pessoas não venham a retroceder por mais nenhuma influência demoníaca ou satânica, mas que elas venham a partir de hoje viver uma vida abundante e plena na tua presença. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês vão seguir essa irmã. Ela vai dar um livro para vocês de presente. Vocês vão ser inseridas num discipulado, onde vocês vão ter a oportunidade de aprender mais e viver mais uma vida na presença de Jesus. Não deixem de fazer isso, tá? Podem seguir essa irmã. Deus abençoe vocês. Você que é crente agora, está aí e percebe, vamos todos fechar os olhos, percebe que de alguma maneira existe alguma influência maligna sobre a sua vida. Você vai colocar a mão no seu coração, aí agora, coloque a mão no seu coração. Você quer ser liberto nesta manhã, e comece a clamar agora ao Senhor. Faça como o endemoniado fez, se dirija agora ao Senhor e clame. Se dirija, tem influência demoníaca, identifique qual é o demônio, identifique qual é a influência e diga: Deus, o ponto é esse aqui. Esse é o problema que eu quero ser liberto. Esse é o problema. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Pai, eu não sei o que os meus irmãos estão passando, que tipo de influência eles estão recebendo de Satanás, mas eles nessa manhã identificaram quais são os comportamentos que devem estar sendo causados pela influência demoníaca, e nesta hora eles estão dando nomes a esta influência. Alguns deles, Pai, estão sob o controle do inimigo. Mas nessa manhã, nós queremos repreender, na autoridade que há, no nome de Jesus, todo espírito, todo demônio que está influenciando a vida dos meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, demônio, saia do controle, da influência dessas vidas, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, tome completamente o controle de cada vida que colocou a mão em seu coração, e que eles perseverem em clamar ao teu Espírito pela ajuda e nesse processo de libertação dessa influência. Que eles não voltem mais para esse vício, para essa perversão, mas que em nome de Jesus eles se purifiquem ainda mais para a glória do teu nome. Pai, nós queremos te louvar pelo agir do teu Espírito nesta manhã, e em louvor ao Senhor, aplaudi-lo em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glorifique a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem sentar.